Olá, eu sou Haroldo Maranhão, tenho essa série aqui, Até que Ele Venha, em que eu tenho compartilhado com vocês algumas das pregações que eu tenho feito aos domingos aqui na igreja, em que eu tenho tratado desse conteúdo. E eu fiz um primeiro vídeo aqui em casa, trazendo essa ideia, esse conceito para compartilhar com vocês e para chamar a atenção a esta série que eu tinha no coração compartilhar aqui. E hoje eu quero trazer mais um vídeo assim que eu gravo aqui em casa de uma maneira um pouco mais tranquila, como uma reflexão, porque há um personagem bíblico que me toca profundamente o coração, porque ele nos traz um grande alerta acerca dos momentos em que a vida aperta, em que as circunstâncias ficam mais pesadas e muitos cristãos passam por ela de uma maneira mais leve ou de uma maneira mais dramática. E eu creio que nesses últimos dias nós não conseguimos ter clareza de qual gravidade cada um de nós vai passar. Então fica um vídeo de alerta acerca de meditar sobre João Batista até que Jesus venha, porque há um ensino importante, né, na vida daquele nosso irmão, daquele homem que foi uma grande inspiração. Mas também o Senhor nos diz que nós que viemos depois de João Batista podemos, pelo Espírito Santo, né, ter um papel importante, ter um papel aí de destaque no reino de Deus, em preparar o caminho da vinda do nosso Senhor Jesus, da volta gloriosa dele. Mas João Batista, então, ele apareceu no deserto, clamando, né, pregando acerca da vinda, do aparecimento, né, da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E João sabia exatamente quem ele era, porque a sua mãe era prima da mãe de Jesus. Então, ele sabia muito bem quem era Jesus, e ele começou a anunciar Jesus com toda a ousadia, diante até mesmo de ameaças e de intimidações, dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João estava completamente convencido, falando, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, depois de mim vem aquele que é maior do que eu batizo com água, mas ele batizará com fogo. E João, cheio de ousadia, sabia quem Jesus era. Mas nós encontramos em Mateus capítulo 11, depois encontramos em Lucas capítulo 7, também uma passagem em Marcos, uma sequência que é esta que eu quero trazer para você e para mim, acerca de alguém como João Batista, que teve aí um papel tão importante e histórico, né? Ele fala o quê? João Batista foi preso. Ele foi preso por conta da Salomé, e Herodes estava tão inebriado com aquela dança, com aquela sensualidade, que aquele espírito de Jezabel estava aí agindo naquele momento, né? E o espírito de Jezabel, ele vem para cortar a cabeça dos profetas, para calar os profetas. A intimidação muitas vezes faz com que pessoas se sintam intimidadas de fazer e de proclamar aquilo que a palavra de Deus nos chama a proclamar. É intimidação, mas também sedução por alguma oferta, por alguma proposta. O fato é que Herodes propôs então que daria até mesmo metade do reino para aquela mulher, e ela pede então a cabeça de João Batista. João Batista tinha sido preso, João Batista estava no cárcere antes de ser decapitado daquela maneira tão cruel. E enquanto ele estava ali no cárcere, talvez já antevendo o que havia de acontecer com ele, ele manda 2 dos seus discípulos falarem com Jesus. E aí os discípulos perguntam para Jesus se Jesus era ele mesmo ou se eles tinham que esperar outro. Puxa vida, que pergunta constrangedora, que pergunta chocante de a gente ouvir de alguém como João Batista, que sabia muito bem quem era Jesus, mas diante daquela adversidade, daquela pressão, daquela prisão, daquela intimidação, daquela ameaça, estava a ponto de negar a sua fé e de questionar se Jesus era efetivamente quem ele dizia ser, ou até mesmo quem João Batista sabia que Jesus era. E esse momento dramático em que João se encontra neste texto, nessa narrativa, nos confronta, porque muitos de nós
Não passamos nada parecido àquilo que João Batista passou, mas diante de intimidações e de ameaças, nós falamos, puxa Jesus, o Senhor esqueceu de mim? Oh meu Deus, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? E muitos são capazes até mesmo de abandonar o convívio dos irmãos, de abandonar a frequência, a reunião dos santos, ao culto ao Senhor, a oração, o estudo da palavra, abandonam a vida cristã porque se sentem amargurados e traídos, porque supostamente Jesus os teria abandonado, como se isso fosse possível, ou que talvez Jesus não fosse o Senhor e Salvador que Ele é. Muitos de nós confessamos quem Jesus é com toda a ousadia e com toda a força, com toda a intensidade, e no nosso caso podemos dizer que fazemos isso com mais intensidade que João Batista, porque para nós o Espírito Santo já foi derramado, enquanto que para ele não, ele fecha a etapa anterior da história que nós encontramos na Bíblia. E será que nós, então, diante de uma ameaça de morte, uma ameaça de cárcere, uma ameaça, uma intimidação como esta do espírito de Jezabel contra nós, será que nós não faríamos a mesma pergunta que João Batista fez? Senhor, é o Senhor mesmo ou eu perdi a minha vida a troco de nada, desperdicei anos pregando o Evangelho, passei anos indo à igreja, lendo a Bíblia, crendo que isso tudo era verdade, mas agora eu fico na dúvida? E sabe por que eu digo isso? Porque os tempos que estão adiante de nós, a palavra de Deus nos diz, o Senhor mesmo, Ele fala que quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Paulo nos revela em 1 Tessalonicenses que antes que haja a manifestação do anticristo, haverá a apostasia, ou simultaneamente, ou concomitantemente com o seu aparecimento, haverá a apostasia da igreja. Nós encontramos a carta de Jesus à igreja de Laodiceia, a 7ª carta, em Apocalipse capítulo 3, em que a igreja de Laodiceia é confrontada com o Senhor falando que ele está angustiado, ou ele está incomodado, angustiado não é a palavra, ele está incomodado, ele está até mesmo irritado, dizendo que porque aquela igreja não é fria nem quente, ele está a ponto de vomitar da sua boca. É um termo forte para o Senhor usar, mas aquela igreja estava causando náuseas ao Senhor, porque dizia, estou rica e abastada, não é isso? Crentes ricos e abastados, e o Senhor fala, mas você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu? Então veja que a fé vai esfriar, a ousadia vai passar, a perseguição ao Evangelho vai crescer. O Senhor mesmo diz que o juízo começa pela casa do Senhor. E quando nós olhamos alguém como João Batista, com a revelação que ele tinha, com a ousadia que ele tinha, chegando num momento de angústia, de confronto, enfrentando a morte, ele manda discípulos para o Senhor. É o Senhor mesmo ou eu tenho que esperar alguém mais? Será que alguns de nós não vamos fazer a mesma coisa? Esse vídeo é um alerta que eu quero trazer para você e para mim até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, você e eu precisamos perseverar na nossa posição de fé. Até que o Senhor venha, mesmo diante das perseguições que virão e virão, mesmo diante das ameaças que vão acontecer e acontecerão, você e eu não podemos voltar para trás na nossa posição. Nós precisamos perseverar no Senhor, manter a nossa posição de fé, a nossa confissão de fé, a nossa ousadia de fé, o nosso posicionamento de fé, mesmo que diante de ameaças, como muitos de nossos irmãos passam hoje nos países onde há perseguição ao Evangelho. Há países hoje, nesse tempo em que vivemos, do outro lado do planeta, em que cristãos são mortos pelo simples fato de serem cristãos. Mesmo aqui perto, são perseguidos pelo simples fato de serem cristãos, têm as suas propriedades expropriadas, são torturados e são mortos. E isso não é nada perto do que virá. Eu não sei exatamente quando o arrebatamento virá. Quanto tempo teremos antes que a noiva seja retirada daqui? Que tipo de perseguição e de situações de ameaças e de intimidações teremos que passar antes de sermos retirados? É fundamental que você e eu estejamos prontos, sabendo quem somos, sabendo quem o nosso Senhor é, sabendo que não há outro, não esperamos outro, é Ele. Nós o esperamos ansiosamente até que Ele venha nos levar para estarmos para sempre com Ele, eternamente, como a sua palavra nos assegura. Não perca a fé. Saiba em que você crê, saiba em quem você crê. Não vamos duvidar, não vamos retroceder, não há outro.
Somente Jesus é o Senhor e o Salvador, aquele que vem nos buscar, aquele noivo que vem buscar a sua noiva. Louvado seja o nome do Senhor. Você e eu temos que perseverar nesta posição. Quanto tempo? Não sei. Até quando? Até que Ele venha. Que Deus te abençoe e fortaleça, em nome de Jesus.